Bom dia, João Torres. Hoje nós estamos com o doutor ginecologista Bruno Maciel, que vai explicar um pouco sobre a doença prolapso genital, um pouco desconhecida na população, não é verdade, doutor? Ela é um pouco desconhecida, mas nem tanto, né? O pessoal normalmente conhece o procedimento cirúrgico, que seria um dos tratamentos para essa doença, como cirurgia de períneo. O pessoal gosta de falar que vou fazer um períneo e tal. Na verdade, é um tratamento, uma das modalidades de tratamento para o prolapso genital. E o que é o prolapso genital? É simplesmente a queda gravitacional dos órgãos de sustentação do assoalho pélvico feminino. Quais são esses órgãos? A uretra, a bexiga, o útero ou mesmo o reto. Então, o nome do prolapso genital de bexiga seria cistocele, o nome do prolapso da uretra seria uretrocele, o nome do prolapso do reto seria retocele e o nome do prolapso uterino é prolapso uterino mesmo, sem nome específico. Como e por que essa doença acontece? Essa doença acontece principalmente pelo hipoestrogenismo da mulher. A mulher, quando vai caminhando para a fase madura, para a fase pós-menopausa, acontece uma queda dos hormônios. E essa queda dos hormônios ela faz com que a musculatura desse assoalho pélvico, os nervos e os ligamentos desse assoalho pélvico que sustentam o útero e seus anexos, eles se enfraqueçam e caiam. Um dos fatores de risco também principais seria o excesso de partos, como não só normal, como também cesariana. Por quê? Pelo aumento da pressão intraabdominal. Então, a barriga da grávida ela fica muito grande por 9 meses, então isso faz com que force essa região de útero, vagina, reto e faça com que esses órgãos eles desçam também. Outro fator de risco pode ser o tabagismo. Pacientes que fumam muito, elas também têm uma chance maior de ter o prolapso genital. Pacientes que fazem academia, exercícios físicos muito vigorosos, ou a própria paciente lavradora, que não tem uma técnica para poder fazer o seu trabalho diário, trabalho o dia inteiro, forçando essa musculatura abdominal, ela pode também desenvolver prolapso mesmo sem ter parto nenhum. Quais são os tipos de prolapsos? Existem vários, não é verdade? Na verdade eu já falei. É o prolapso do útero, que seria o prolapso uterino, que é dividido em grau 0, 1, 2 e 3. O 3 é aquela paciente que tem aquela sensação de bola na vagina, então ela já chega no consultório com aquela queixa clássica: doutor, estou com uma bola na vagina. Eu já examino sabendo que aquela paciente provavelmente vai ter um prolapso que o útero inteiro está saindo, pela vulva e pela vagina. Há prolapsos mais discretos, prolapsos menores no útero, no caso, que eles não saem inteiro, sai apenas o colo do útero, e há mesmo prolapso em que o útero está dentro ainda da vagina. Esses são os casos desconhecidos, digamos assim, mas que também tem sua importância, principalmente no tocante ao tratamento. O tratamento desses prolapsos ele pode ser conservador, mas depende também da mão do ginecologista, literalmente. O ginecologista vai examinar aquela paciente e vai pedir para ela fazer uma manobra chamada manobra de Valsalva, que é uma pressão abdominal para fora, como se fosse uma força para defecar. E aí ele vai notar que esse útero está saindo da sua posição normal para próximo do meato da vulva, da rima vulvar. Mesma coisa com bexiga, a gente às vezes já olha aquela bexiga caída, você já ouviu esse termo, né? Cursa muito com infecção urinária, incontinência urinária de esforço, aquela paciente que tosse, ri e se urina inteira. Isso provavelmente, possivelmente, uma das causas é a cistocele, é a bexiga caída. Sintomas também de constipação, a paciente não consegue defecar, a gente já pode presumir que pode ser alguma coisa tipo uma retocele, o reto já está descendo do seu lugar normal e está vindo para próximo da vagina e da vulva. Isso tudo a gente consegue examinar, diagnosticar, e tem tratamento para isso. Quais são os tratamentos? O tratamento clássico que eu falei no início da entrevista é a cirurgia. Só que a gente não indica cirurgia para todo mundo. A gente indica cirurgia para aquela paciente que a gente já examinou e já tem um prolapso de um grau avançado, ou já tem uma incontinência urinária de um grau avançado. Aquela paciente que não consegue sair de casa porque se urina o tempo inteiro. Tem uma cistocele e não consegue sair de casa. Ou aquela paciente que tem a tal bola na vagina e está cheia de infecção
ao redor, tanto do útero como da própria vulva. Então, a cirurgia é um ponto. Um ponto interessante da cirurgia, e que não é muito animador, seria que 30% a 40% das pacientes que fazem a cirurgia, 5 anos depois, têm que reoperar. Então, voltam os sintomas, eles podem voltar, e essa paciente ela tem que reoperar. Os outros tratamentos para os prolapsos menores, para os prolapsos de menor grau, eles são principalmente da parte da fisioterapia. Fisioterapia do assoalho pélvico, aquela paciente que vai fazer uns exercícios para poder fortalecer aquela musculatura, para poder deixar aquela musculatura continente, para não fazer com que ela perca a urina, para não fazer com que a bexiga baixe muito, para fazer com que o útero volte ao normal. Fisioterapia, cones vaginais, eletroestimulação. Existe eletroestimulação para isso. É paciente que usa estímulos elétricos para poder fazer com que fortaleça. Lembra daqueles estímulos elétricos, aquele aparelhinho que usava no abdominal, que fazia aqueles estímulos elétricos que o pessoal pensava que ficava com um tanquinho só usando aquilo? Então, é mais ou menos esse o princípio. Só que esse realmente fortalece a musculatura e tem resultados bastante positivos, especialmente nas pacientes com prolapso de menor grau. No caso, essas que são as prevenções, ou existem outros tipos de prevenções para esse tipo de tratamento? A prevenção, na verdade, gira em torno daqueles fatores de risco que a gente consegue mudar. Eu falei do tabagismo, então você não fumar seria um fator de prevenção. Você fazer uma terapia de reposição hormonal seria também um fator de prevenção, uma terapia de reposição hormonal séria, uma terapia de reposição hormonal feita pelo ginecologista que entenda de ginecologia endócrina, que faça direitinho. Você consegue ter uma volta dos hormônios sem os riscos que o pessoal normalmente pensa, risco de câncer, risco disso, risco daquilo, né? Não, então dá para fazer, dá para tentar prevenir fazendo essas mudanças nesses fatores que a gente consegue mudar. Outros fatores a gente não consegue mudar. Parto, todo mundo quer engravidar, então realmente é difícil você dizer para o paciente, não tenha filhos. Não, você tem que ter seu filho e tem que encarar o que vem depois, se é que vem, às vezes não vem. Então, basicamente isso. Obrigada, doutor, pela sua participação. Obrigado a vocês. Espero estar presente em outras oportunidades.